Não me interessa muito ver Angola fazer parte dos BRICS, porque os BRICS foram criados para definir os países que estão a crescer em alta velocidade. Se eu não estou a crescer em alta velocidade, se os meus índices de IDH, saúde, educação, rendimento, salário, se o meu PIB per capita, que é o PIB dividido pelo número de cidadãos, não é efetivo às condições de vida da minha população, não me interessa muito fazer parte dos BRICS. Angola pode entrar para os BRICS, mas não tem efeito nenhum para os angolanos. Se de facto Angola não estiver a viver a natureza dos BRICS, a razão pela qual os BRICS foram criados, ok? Se Angola não estiver a viver a natureza dos BRICS, não interessa nada para os angolanos Angola entrar para os BRICS. Seria só, é como se tu pudesses pôr um fato, gravata, mas não tivesse tomado banho, ok? A cheirar muito mal, mas com fato de gravata. Não tem interesse para nós, ok? Porque os BRICS foram criados para separar os países pobres, ricos, desenvolvidos dos países em desenvolvimento. Os BRICS são países em desenvolvimento. Mesmo agora, a inclusão da Etiópia, do Egito, até do Egito, compreende-se, porque o Egito é um grande produtor de alimentos, mas a inclusão da Etiópia dos BRICS é muito estratégica. Até podia ser Angola também, porque os BRICS querem cada vez mais incluir países produtores de petróleo, como incluiu agora a Arábia Saudita e Emirados Árabes, mas a Etiópia entrou porque, penso eu, posso estar errado, porque a Etiópia é o segundo país mais populoso da África. E os BRICS estão agora a começar a transformar-se de um bloco econômico para um bloco de defesa também. Então, Angola podia entrar para os BRICS, para os BRICS, com esses interesses, para poder fortalecer os BRICS. Angola, sim, pode fortalecer os BRICS por causa dessa população, são 35 milhões de habitantes, por causa do petróleo, por causa de recursos naturais, vai fortificar os BRICS, ok? Mas para os angolanos não interessa muito, porque Angola não é um país em alto desenvolvimento. Angola está a viver várias crises agora. Angola está a viver a crise da inflação, por causa do petróleo. Angola está a viver a crise de inflação, porque o governo retirou os subsídios dos combustíveis. Portanto, Angola tem ainda problemas de saneamento básico. Portanto, entrar para os BRICS não nos interessa bastante. Mas tem como consequência positiva enriquecer, fortalecer cada vez mais os BRICS. Mas não será possível, porque o atual governo ainda tem muito interesse em fazer parte, por exemplo, do Commonwealth, né? Fazer parte de organizações ligadas à OTAN, à União Europeia, né? Está muito mais para o atual governo, está muito mais para o Ocidente, para a América e a Europa, não está muito para os BRICS, que é China, Índia, China, Brasil, que são os grandes, né? Agora também o Irão, que também é um grande, né? Uma grande potência, né? Paulo Gabriel, já que está analisando diversos assuntos e como aprecio a tua capacidade de analisar certos assuntos, me fala ainda quais seriam os impactos das desculpas que Portugal pretende pedir a Angola. Ponto. Antes de responder essa pergunta aqui, vou lá ver se aqui em cima tem um comentário que tem a ver com o tema que estou a comentar. Esta aqui a pergunta foi do Paulo Gabriel, mas o Damasco Muongo disse: gostaria que explicasses mais um pouco sobre os BRICS. Sobre os BRICS, meu irmão, é isso. Angola entrando, fortalece os BRICS, mas Angola não terá impacto nenhum do ponto de vista interno, doméstico, economia doméstica angolana, em fazer parte dos BRICS. A menos que a menos que os BRICS criem uma lei de investimento direto naquele país, mas sem repatriação de capitais. Os BRICS criam um comércio, ou seja, tem que existir política de integração dos BRICS. Os BRICS têm que querer verem-se no mesmo nível como quer a União Europeia ver-se todos os países no mesmo nível. A União Europeia salvou Portugal da crise, salvou a Grécia da crise, salvam-se entre eles, está agora a tentar salvar a Ucrânia, apesar da Ucrânia não ser a União Europeia, mas a Ucrânia tem intenções de tentar. A Ucrânia já é vista como membro da União Europeia. Se os BRICS criarem essa sinergia, sim, interessa muito. Mas isso é uma questão que vamos analisando com o tempo, em função dos resultados que os BRICS vai nos mostrando. Até porque também os BRICS são hoje muito mais falados, porque por causa da questão ligada à guerra da Rússia, à Ucrânia e também apoio dos americanos a esta guerra da Ucrânia. Ponto. Mas a Etiópia também não está, professor. A Etiópia foi agora convidada para os BRICS, ok? Foi agora convidada, e eu expliquei no vídeo anterior sobre quais poderão ser os segredos pelos quais a Etiópia foi convidada. Eu acho que foi um convite forçado, acredita?
Mas já que está analisando diversos assuntos, ou eu, como aprecio a tua capacidade de analisar certos assuntos, me fala ainda quais seriam os impactos das desculpas que Portugal pretende pedir a Angola. Se, epá, Angola e Portugal precisam reconhecer as suas histórias. A história da Angola em Portugal não é contada como Angola conta a história de Portugal em Angola. Se você ler os manuais didáticos de Portugal, que ensinam às crianças do primeiro nível, do primeiro ciclo, vais perceber que, epá, Portugal se orgulha da colonização, se orgulha do descobrimento, tanto que tem nomes diferentes, chama de colonização e descobrimento, ok? Portanto, Portugal tem esse orgulho de ser um navegador, de descobrimento, de descobrir. Pedir desculpas teria impacto, de facto, também Portugal corrigisse a própria história, corrigisse manuais didáticos na primeira infância, ok? E também, como desculpa, também seria, se calhar, se Portugal cortasse aqui a questão ligadas às fronteiras, o visto Portugal-Angola. Portugal tem, ao dizer assim, epá, abula os vistos, está a dizer que eu sou teu irmão, você é meu irmão, as guerras acabaram, estamos livres. Mas cortar. A grande questão é que Portugal faz parte da União Europeia e pode ser que a União Europeia possa impedir Portugal deste dado. Portugal não é só, Portugal não é independente completamente, ok? Também deve informações, deve declarações à União Europeia, ok? Mas, de desculpa, terá efeito de facto se repercutir na história que Portugal escreveu desde 1400 até 1900, 2000. Mudar a história, porque dizer assim, desculpa, ok, esquece-se, mas se tu escreves assim, nós corrigimos a história X, está aqui outro manual de história da Angola, terá impacto sim, enquanto isso não acontecer, e também claramente ajudar a Angola a se livrar desse sentimento de inferioridade a Portugal, dar aos angolanos o que é de Angola. Há em Portugal, digamos, muitos artefatos históricos, máscaras, barras de ouro, roupas africanas que foram tiradas de lá para poder enriquecer o museu, o mosaico histórico português. Também devolver esses utensílios também era importante. Fazia parte do pedido de desculpa. Ou seja, o pedido de desculpa tem que ser prático, ponto.